Queridos irmãos, é chegado o momento da palavra do Senhor. Convido a igreja do Senhor para nós abrirmos a nossa Bíblia, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Estaremos lendo apenas um versículo. E a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 12. Aquele que encontrou primeiro poderia ler o nome de Jesus. Timóteo 1 e 12. Estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Porque sei em quem tenho crido, e estou certo
de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Você sabe em quem você tem crido? Temos aprendido com o apóstolo Paulo, onde muito nos ensina a buscarmos ao Senhor. O apóstolo Paulo que foi capaz de declarar que abriu mão de tudo em troca de ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo que dedicou a sua vida ao serviço do reino de Deus e declarou sofrer por conta disso, pelo fato de ter sido designado por Deus como apóstolo, como mestre, como pregador do Evangelho. E embora sofresse, ele não se envergonhava, porque havia uma convicção no seu coração. Ele era um homem, sempre foi um homem que conhecia o Senhor. Deus se manifestou ao apóstolo Paulo, a sua pessoa de forma gloriosa. E a sua confiança em Deus nos estimula a também confiar em Deus e buscar a Deus com todo o nosso coração. Você pode declarar nesta noite: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Nós precisamos saber em quem nós cremos. É necessário acreditarmos e confiarmos que Deus, Ele é digno da nossa confiança. E isso nos ajuda a buscá-lo até que nada mais importa. Olhando em determinado ponto de vista, esse padrão de busca parece ser uma exigência demasiada do nosso Deus. Porque, segundo Deus, só existe uma maneira de o buscarmos, se nós o buscarmos de todo o nosso coração. Mas Deus não exige que nós o busquemos dessa maneira que nos custa muito. O reino de Deus, ele nos custa muito, não porque nós podemos comprar o reino, mas porque para pertencer ao reino é necessário entender e compreender que nós fomos comprados por Ele, que nós pertencemos a Ele, e isso é custoso para nós. A Bíblia diz que para herdar o reino é semelhante ao homem que vende tudo que tem e troca por um campo onde está guardado um glorioso tesouro. O reino é comparado a um homem que comerciava a pérola e abriu mão de tudo que tem, abriu mão de tudo que tinha em troca da pérola de grande valor. Se queremos buscar a Deus, é necessário reconhecermos que Deus vale muito mais do que tudo, vale muito mais do que todos. Deus, Ele é o nosso bem maior. Por isso, devemos buscar a Deus com todo o nosso coração, pois esse é o nível de busca estabelecido por Deus. Para buscar a Deus de todo o nosso coração, é necessário nós vencermos os obstáculos que nos sobrevêm. O obstáculo do eu, o obstáculo das distrações. Muitas coisas podem nos embriagar. E nós buscamos a Deus não porque Ele necessite ser buscado por nós. Ele não precisa disso. Deus, ele não precisa ser buscado. O ser humano, em nada é lucrativo a Deus. Se nós obedecemos para o nosso próprio bem. Se desobedecemos, isso não afeta em nada naquilo que Deus é. Deus, ele não precisa ser buscado por nós. Mas quando Ele estabelece que nós devemos buscá-lo, é para o nosso próprio bem. E nós podemos confiar em Deus. Nós podemos confiar e crer em quem de fato Deus é e obedecer ao seu chamado a buscar. Eu digo que a confiança é algo difícil de ser conquistado, ainda mais quando essa confiança se perde. Porém, nós sabemos o quanto é importante nós confiarmos em Deus, assim como um filho deve confiar no seu pai. Há um motivo para que os pais exijam a confiança dos seus filhos. Embora os filhos não entendam isso, mas vale a
os pais para o próprio bem. Às vezes os filhos só irão perceber isso lá na frente, quando forem pais, aí eles vão entender a importância desta confiança que os filhos devem ter em seus pais. Porque os filhos não confiam mais nos pais, é que eles tendem a perecer, se iludindo com o mundo, se entregando à razão que os engana. Mas a intenção de Deus, a nos estimular, a nos ordenar, a buscar a Ele com todo o nosso coração, é para nos livrar dos ídolos que a todo momento são gerados no nosso coração. Se Deus diz que devemos buscar a Ele com todo o nosso coração, é para o nosso próprio bem. Ou então nós seremos iludidos e seremos entregues à idolatria. E a idolatria é qualquer coisa que esfria o nosso amor por Jesus Cristo. Idolatria é tudo que esfria o meu amor por Jesus. E por não buscar a Deus com todo o coração, eu estaria vulnerável aos ídolos gerados no meu próprio coração. E Deus, Ele não faz esse tipo de exigência de forma egoísta. Deus não nos pediria algo que nos custaria tanto, apenas por egoísmo. E às vezes a gente pode pensar que é Deus quem precisa disso, que Deus ele está querendo atender aos seus caprichos e Ele necessita da nossa busca. Não. Por muito tempo tem se pregado no Evangelho onde se apela ao pecador para que ele dê uma chance para Jesus. Dê uma chance para Jesus. Deixe Jesus trabalhar assim. Dê uma chance para Ele. Jesus não precisa de chance nenhuma. É o pecador que está perecendo. É eu que necessito de uma chance. E Deus é aquele que nos chama e nos dá a oportunidade de tomarmos a melhor de todas as decisões, que é abrir mão de tudo em troca desse precioso tesouro. E às vezes nós avaliamos a Deus de um ponto de vista humano, como se estivéssemos o comparando a nós. Nós é que seríamos capazes de fazer uma exigência como essa, por motivos pessoais, por motivos mesquinhos, por motivos egoístas, por motivos egocêntricos, por motivos corrompidos. O ser humano ele tem esse coração corrompido, mas a nossa fé precisa se apoiar no caráter de Deus. Quando Deus nos convida a buscá-lo de todo o coração, vale a pena confiar e vale a pena obedecer ao seu chamado. O apóstolo Paulo atendeu esse chamado. Ele disse: em troca de Cristo eu abro mão de tudo, porque ele sabia em quem ele cria. Ele disse: eu sei em quem eu tenho crido. E a fé, ela entende que Deus é digno de confiança. Aqueles que creem no Senhor, que têm a genuína fé, sabem que Deus é digno de confiança. Deus é perfeito, Deus é incorruptível, Deus não tem necessidade de coisa alguma, e Ele só tem um motivo para desejar esse lugar onde nós devemos estar. É guardar o nosso coração de outros senhores que nos destruirão caso encontre lugar no nosso coração. Por isso que Ele nos convida a buscá-lo com todo o nosso coração, com o coração todo, sem que haja espaço para mais nada além de Deus no nosso coração. O Evangelho de Marcos, ele nos revela aquilo que nós devemos esperar em Deus, com motivações perfeitas, diferentes da nossa. Lá em Marcos capítulo 10, nós vemos que os discípulos se aproximam de Jesus e fazem um pedido inusitado. Se eu e você tivéssemos a oportunidade de pedir algo ao Senhor face a face, talvez nós pediríamos algo de maneira refletida. Mas os filhos de Zebedeu chegaram diante de Jesus, o Tiago e o João, e disseram: mestre, permita-nos que no reino da sua glória nós nos assentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E é interessante que no versículo 41, os outros discípulos
quando ouviram, começaram a ficar indignados com esses dois discípulos. E eu ouso dizer que eles ficaram indignados porque eles talvez quisessem esses mesmos lugares. Talvez eles quisessem fazer este mesmo pedido. O ser humano, ele sente essa necessidade de estar em proeminência, em estar em lugar de destaque. Mas Deus não é assim. Deus, ele tem prazer em servir. Deus, ele tem prazer em se doar. E Jesus, ele reuniu a todos os discípulos e disse: no reino em que vocês conhecem, no reino da terra, aqueles que dominam são os maiorais. Aqueles que exercem autoridade são os maiorais. Mas no meu reino as coisas acontecem de forma contrária. Aquele que quiser ser o maior, esse deve ser o menor. Aquele que quiser ser o primeiro, deve ser servo de todos. Porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Deus, ele quer que nós nos busquemos de todo o nosso coração, não para que seja servido por nós, porque o desejo dele é sempre nos servir, é sempre se doar a cada um de nós. E acredite, se devemos buscá-lo para o nosso próprio bem. Nós não podemos olhar para Deus com os óculos da nossa limitação, das nossas motivações erradas. O nosso Deus, ele é um Deus que nunca falha. O nosso Deus é um Deus que nunca erra. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, 48, que devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Senhor. O nosso Deus, ele é perfeito. Ele nunca erra e ele nunca falha. Vale a pena confiar nas suas palavras. Deus é um Deus que nunca pode mentir. É nesse Deus que você tem crido? Lá em Tito capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que Deus, ele não pode mentir. A Bíblia diz que Deus, ele é fiel, e a Bíblia declara isso por toda a Escritura. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz que mais o Senhor é fiel, e ele os fortalecerá e os guardará do maligno. É nesse Deus que nós devemos crer. Um Deus que não mente, um Deus que é perfeito, um Deus que é justo. Lemos Romanos capítulo 9 e no versículo 14 está escrito: que diremos então? Que Deus é justo? De modo nenhum. Deus, ele é justo. O seu trono é um trono de justiça. E entender que Deus, ele não precisa da nossa busca. E entender que Deus é digno de confiança. Entender que Deus, ele não precisa ser buscado. E que a sua ordem é para a nossa proteção. Isso nos ajuda a calcular o custo. Porque calcular o custo é algo necessário. Não se pode tomar uma decisão como essa, entrar nessa empreitada e dizer: a partir de hoje eu quero conhecer ao Senhor, eu quero seguir ao Senhor, eu quero buscar ao Senhor, sem calcular o custo. Por isso, entender que Deus é digno de confiança e de que se Ele pede algo que nos custa tanto, não é porque Ele necessita disso, mas que é para a nossa proteção e que é para o nosso bem, nos ajuda a calcular o custo de maneira correta. Calcular o custo não se trata de algo opcional. Alcançar esse nível onde nada mais nos importa, que é o padrão de Deus para todos aqueles que confessam a Jesus Cristo, não se trata de uma opção. Não é uma opção a forma que eu e você devemos buscar a Deus. Deus, ele não nos deixa a opção. Ou a gente decide não buscá-lo, ou a gente decide buscá-lo de todo o nosso coração. Os irmãos estão entendendo? Não podemos classificar os que buscam o Senhor de uma forma apaixonada como uma categoria especial, e aqueles que não buscam com tanta intensidade como os crentes normais. Eu queria ser como um fulano. Será que fulano é um crente especial?
e você é somente um crente normal? Será que ele é normal e você é especial? Não podemos categorizar os filhos de Deus. Só existem aqueles que são verdadeiros filhos de Deus e aqueles que não são. E aos filhos de Deus tem prazer em receber de Deus esta ordem e cumpri-la na íntegra, que é buscá-lo com todo o coração. Seria um grande engano pensar desta forma. Que forma? Vou repetir. Seria um grande engano pensar que podemos classificar entre os crentes aqueles que buscam a Deus de forma correta como especiais e aqueles que não buscam o Senhor de forma correta como somente crentes normais. Não é uma questão de escolha, não é algo opcional. Ou a gente decide buscar a Deus e faz isso de maneira correta, ou a gente decide não buscar a Deus e seguir o curso do mundo. É uma opção que nós devemos fazer, é uma opção que Deus dá a todos aqueles que ouvem o seu chamado. A responsabilidade de Deus é dizer: Lázaro, vem para fora. Mas a Bíblia também diz que a luz veio ao mundo e alguns amaram mais as trevas do que a luz. Quem é que nós amamos e quem é que nós devemos seguir? É uma opção que nós devemos fazer. Não adianta a gente brincar de ser crente e pensar que ao sermos crentes nós podemos se encaixar em uma categoria mais suave, pegar uma cruzinha de papelão, colocar nas costas, buscar a Deus quando der vontade, quando quiser, da minha maneira, e achar que ser crente é somente isso. Não se trata de uma opção. Ou eu busco a Deus com todo o meu coração, ou Deus não aceita esta busca. Por isso, eu repito, para buscar a Deus é necessário calcular o custo. Onde é que está escrito isso? Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 14. Vamos ver e conferir a partir do verso 25. Se encontrar, pode dizer amém? Lucas 14, 25 diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vir a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meus discípulos. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não foi o homem que inventou estas coisas. Foi o próprio Jesus que disse que só existe um tipo de pessoa que pode ser seu discípulo, e existe outro tipo de pessoa que não pode ser seu discípulo. Só pode ser discípulo de Jesus, embora esteja na multidão, aqueles que o amam mais. E olha quem é que compete com o nosso amor. Existe amor maior do que o amor de mãe aqui na terra? Existe amor maior do que amor do pai, amor entre a família? Será que alguém seria capaz de amar alguma coisa mais do que amar a sua própria vida? Mas Jesus disse: se não me amar mais do que tudo isso, não pode ser meu discípulo. Jesus não estava dizendo que aqueles que tomam a cruz são especiais e aqueles que não tomam a cruz são apenas discípulos comuns, são discípulos normais. Não, Jesus disse: só existe uma categoria de discípulos, aquele que me ama acima de todas as coisas. Esse é o verdadeiro discípulo, e aquele que não me ama acima de todas as coisas não pode ser meu discípulo. Ou se toma a cruz e é um discípulo de Jesus Cristo, ou não se toma a cruz e não é
um discípulo de Jesus Cristo. Não há outra forma de viver a vida cristã a não ser mediante a uma contínua entrega, a uma contínua morte do eu. Todos os dias eu devo morrer para mim mesmo e buscar ao Senhor. Esta é a única forma de seguir a Jesus. Não existe outra forma. Jesus, ele não está preocupado com uma multidão o seguia. Qualquer um pode estar no meio da multidão seguindo a Jesus. Mas Jesus, ele estava preocupado em fazer discípulos. E a ordem que eu e você recebemos também foi de fazermos discípulos. E ao fazermos discípulos, nós devemos deixar bem claro que seguir a Jesus é coisa séria. Que seguir a Jesus é uma coisa que devemos fazer conscientemente, porque se trata da maior decisão que nós um dia poderíamos fazer na vida. E depois de classificar quem é e quem não é discípulo, Jesus ensina que antes de decidir ser ou não um discípulo, Jesus disse que nós deveríamos calcular o custo. Olha o que diz no versículo 28. Lucas 14, 28. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? É uma pergunta que Jesus faz no meio da multidão. Ele diz: olha, vocês estão até me seguindo, mas eu não estou muito preocupado com aqueles que estão me seguindo aí entre a multidão. Eu quero saber quem são os verdadeiros discípulos. E os verdadeiros discípulos são classificados como aqueles que me buscam de forma verdadeira e genuína, que me buscam da forma que eu determinei. Mas se vocês querem decidir acerca disso, devem calcular o custo. Ele disse: olha, qual de vocês pretendem construir uma torre não se assenta primeiro para calcular, para verificar se tem condições de concluir esta obra? No versículo 29, para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual rei, que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Qual rei que antes de ir para a guerra, ele vê um exército numeroso à sua frente e ele olha para os seus poucos soldados? Será que ele não se senta para ver, examinar, ele não medita acerca disso para ver se tem condição de vencer a batalha? Caso contrário, estando o outro ainda longe, ele vira uma embaixada pedindo condições de paz. O rei, quando ele é ameaçado, ele sabe que o exército é numeroso, muito mais do que o seu, ele sabe que vai perder a batalha. Ele envia um mensageiro antes que a batalha aconteça, levantando a bandeira da paz. Aí Jesus diz assim, ele se utiliza desse exemplo para chegar nessa conclusão. Ele diz assim: pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Por 2 vezes Jesus disse: não pode ser meu discípulo. Não devemos ingressar na caminhada cristã ignorando o custo necessário para chegar até o fim da jornada, para não correr o risco de não concluirmos a jornada por não estarmos preparados para o custo que nos aguarda. É isso que Jesus estava querendo dizer. Em outras palavras, é melhor você não começar do que você começar e não ter condições para concluir. Muitos cristãos ao longo da jornada, ao longo da história, começaram e não completaram a carreira cristã. E por causa disso, envergonharam o Evangelho, foram envergonhados e se tornaram alvo de zombaria. O Evangelho ele sofre escárnio, ele sofre zombaria e ele perde credibilidade por conta da nossa ignorância e muitas vezes não entendemos de fato o que é ser um verdadeiro cristão. Não estamos falando em sermos um cristão melhor
mas em sermos cristãos verdadeiros. Eu não estou falando aqui que aqueles que carregam a cruz são cristãos melhores. Não, aqueles que carregam a cruz são os cristãos verdadeiros. E é isso que Deus exige de nós. Amar ao Senhor de todo o coração é o maior de todos os mandamentos. E se nós não formos capazes de cumprir o maior mandamento, o primeiro mandamento, o que dizer do restante da lista? Muitos abraçam o Evangelho pensando apenas no lucro. Ser crente é muito bom, Jesus é muito bom, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus te oferece o céu. Olha que Jesus é maravilhoso. É muito lucrativo servir a Jesus. Porém, esquecemos de apresentar aquilo que se deve abrir mão se quisermos servir a Jesus. Isso deve estar muito claro no nosso coração. Nós devemos estar decididos se queremos de fato caminhar com Jesus e ser seus verdadeiros discípulos, ou se queremos retornar e voltar atrás, ou quem sabe nem começar essa jornada. Há um preço a ser pago na vida cristã. Para seguir a Jesus não custa nada. Para pertencer à multidão não custa absolutamente nada. A salvação é de graça, mas para ser um discípulo de Jesus, isso nos custa absolutamente tudo. Será que todos nós entendemos isso? Que a salvação é pela graça, mas ela não é de graça. Uma vez que se decide seguir a Jesus, Jesus um dia irá olhar para nós e dizer: você quer mesmo me seguir? Se você quiser me seguir, tem duas formas de você me seguir. Você pode me seguir como uma multidão. Isso não vai te custar absolutamente nada. Mas eu tenho que te dizer, o meu compromisso não é com a multidão. O meu compromisso são com os discípulos. E para você ser meu discípulo, isso irá te custar absolutamente tudo. E para que você não faça isso de maneira ignorante e talvez lá na frente venha causar um escândalo ao Evangelho, eu te aconselho a você, inclusive, a calcular o custo. É necessário você entender que existe lucro em me seguir, mas também existem coisas que você deve abrir mão. A salvação não é uma recompensa pelos nossos esforços, não. Porém, se esforçar faz parte do caráter transformado que o salvo recebeu do Senhor. Por isso vale a pena calcular o custo. Às vezes decidimos seguir a Jesus, mas não estamos dispostos a sequer ao mínimo esforço de demonstrar para o mundo o que é de fato ser um discípulo de Jesus. Mas a salvação não é pela graça? É pela graça, mas ela não é de graça. Ela nos custa absolutamente tudo. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força, e os que se utilizam da força se apoderam dele. Estão tentando roubar o reino de Deus de mim e de você a todo custo. Estão usando a força para isso. E infelizmente estão se apoderando daqueles que não calcularam o custo e por isso estão retornando atrás. O reino dos céus é tomado à força. É necessário se esforçar para permanecer no reino de Deus. Embora o nosso esforço não garanta a nossa salvação, se esforçar faz parte do caráter que nós recebemos do Senhor Jesus, porque somos discípulos de Jesus. A Bíblia diz e deixa muito claro que a salvação ela não é pelo esforço humano, é pela graça. Quantos entendem que a salvação é pela graça? A Bíblia diz que é pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Não é porque você diz: eu não bebo, não fumo, eu não uso roupa assim, eu não escuto determinado tipo de música, eu sou até crente. Não é por causa disso que você é salvo.
Você não é salvo por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Você é salvo por causa daquilo que Jesus Cristo fez. O inferno está superlotado porque as pessoas são pecadoras? Não. Mas porque as pessoas rejeitaram a Cristo. As nossas obras não nos fazem merecedores de nada. Até que Jesus venha, até o nosso último suspiro, nós estaremos pecando. E se não fosse o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz, nós jamais seríamos salvos. Mas é um dom de Deus, é um presente gracioso de Deus, a salvação que nós recebemos do Senhor. Não é por obras. Lá em Tito, capítulo 3 e 5, diz que Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito que sopra onde quer e faz de cada um de nós novas criaturas. Só o Espírito Santo tem poder para fazer isso. Isto é pela graça. Mas embora o nosso esforço não garanta a nossa salvação, o esforço é fruto dessa salvação. O salvo se esforça. O salvo entende quanto custa ser um discípulo de Jesus, e por causa disso ele abre mão de tudo e segura a sua salvação com todas as forças. O esforço ele é fruto da salvação, ele é fruto da transformação que só Jesus pode fazer. A Bíblia diz em Efésios 2:10, continuando o texto que lemos, que somos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras que Ele preparou para que andássemos nela. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12, a Bíblia diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação, devemos trabalhar pela nossa salvação, com temor e tremor. Há esforço, mas esse esforço é capacitado por Deus. Devemos desenvolver a nossa salvação, porque Deus efetua em nós tanto querer quanto realizar. O Deus que diz se esforça é o Deus que capacita eu e a você nos esforçarmos. Nós só esforçamos por conta da graça. Logo, é uma incoerência admitir que haja um discípulo de Jesus que não se esforça. Ou você se esforça porque é um discípulo de Jesus, ou você não se esforça porque você não é um discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus estão empenhados em desenvolver a salvação pelo simples fato de ser Ele quem efetua o querer e o realizar. O mesmo Deus que diz se esforce, Ele manifesta o desejo e Ele dá capacidade para que você faça isso. Lá em 2 Pedro capítulo 1, em versículo 5, a Bíblia diz: empenhem-se por acrescentar à vossa fé a virtude, o conhecimento, e ele dá uma lista grande daquilo que é alcançado pela graça, mas também é alcançado com esforço. Porque por isso ele diz: empenhe, trabalhe por isso cada vez mais. Os irmãos entendem que o esforço é fruto da salvação e do caráter transformado que recebemos de Deus? Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. A salvação não é recompensa pelos nossos esforços, porém o esforço faz parte do caráter transformado que recebemos do Senhor. Você deseja se esforçar? Você deseja ser um discípulo verdadeiro de Jesus? Ou você deseja ser somente mais um na multidão? Se não houvesse necessidade de esforço, Deus ele não exigiria isso de nós, e muito menos nos pediria a calcular o custo para segui-lo. Lá em Lucas capítulo 13, versículo 4, Jesus disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Para entrar pela porta larga, você pode pertencer à multidão e você não precisa se esforçar nadinha para isso. Mas se você decidir entrar pela porta estreita, o conselho divino é: se esforce para entrar pela porta estreita,
Custa caro, custa sim. Se não custasse caro, eu não mandaria você avaliar primeiro. Eu não pediria que você refletisse primeiro. Custa tanto que você, antes de tomar essa decisão, você deve sentar, avaliar e decidir se é isso que você realmente quer, para que, começando, não abandone no meio do caminho. É isso que você quer? Se você quer, saiba que por toda a caminhada você estará se esforçando. A graça não é obra unilateral de Deus. O acesso à graça é por meio da fé. A Bíblia diz que pela fé é que temos acesso à graça. Deus, ele nos presenteia com a graça, mas só acessa a graça àqueles que têm fé. Se eu não crer, eu não tenho acesso aos depósitos da graça. Logo entendemos que Deus, ele não faz nada sozinho. Deus, ele deseja nos salvar. E se ele pudesse, ele salvaria a todos. E por que ele não pode salvar a todos? Porque ele decidiu salvar apenas aqueles que creem. Se eu não crer, eu não acesso a graça. Portanto, a graça não apenas age sozinha em nossa vida, mas ela é uma reação ao nosso comportamento de fé. E essa fé, ela não é expressa somente por palavras. Essa fé é expressa por ações. Essa fé é expressa por atitudes. A Bíblia diz que só é salvo aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor. Mas a Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor e confessaram o Senhor devem, por meio das suas obras, revelar isto ao mundo. Porque a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Você pode afirmar que crê a vida inteira e até pensar que é um discípulo de Jesus. Mas Tiago diz assim, lá em 2:17 de Tiago: assim também a fé sem obras, se não tiver obras, por si só é morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho as obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Só é salvo aqueles que confessam com a sua boca crerem em Jesus Cristo como Senhor. Mas aqueles que creem e confessam Jesus Cristo como Senhor não declaram apenas com a sua boca, declaram também por meio das suas obras. Por isso, diligência, esforço, dedicação, compromisso, empenho, responsabilidade. Eu poderia continuar falando aqui, mas você já entendeu. Tudo isso faz parte da vida cristã. Quer ser um cristão? A Bíblia nos ensina o que é ser cristão. Ser cristão é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E os discípulos de Jesus avaliaram, calcularam e entenderam que vale a pena, embora com esforço, embora com dedicação, embora com empenho, embora com compromisso e responsabilidade, seguirem a Jesus. Lá na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 10, o apóstolo Pedro diz: procure com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Eu sou esforçado, tudo bem, se esforce mais. Você é salvo, por isso que você é esforçado, se esforce mais, com esforço cada vez maior. Você deseja alcançar a vitória, você deseja alcançar o céu, você deseja ouvir da boca do próprio Deus: vinde a mim, bendito do meu Pai. Se esforce para confirmar a eleição e a vocação de vocês. Os irmãos agora entendem que para seguir a Jesus não nos custa nada, mas para ser discípulo de Jesus nos custa absolutamente tudo. E é algo que nós devemos fazer com todo o esforço necessário. Paulo, ele sempre esteve disposto a dar o melhor de si para viver a vida cristã. Lá em Atos capítulo 24, 16, ele declara: também me esforço para ter sempre a minha consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Um homem que hoje está nos ensinando a buscar a Deus com todo o coração. Ele disse: eu me esforço
Mas ele não disse apenas eu me esforço, ele disse vocês também devem se esforçar. Aí em 2 Coríntios capítulo 5 e 9, ele diz: por isso que também nós nos esforçamos para ser agradáveis a Ele. Para agradar a Deus é necessário esforço, embora para desagradá-lo não é necessário esforço nenhum. Além de falar do seu próprio esforço, o apóstolo Paulo recomenda a todos que se esforcem. 1 Tessalonicenses 4 e 11. E se empenhem por viver tranquilamente e cuidar do que é de vocês. Se esforcem se querem ter uma vida tranquila. Não é que nós conseguiremos apenas com os nossos esforços conquistar os resultados espirituais. Porém, o melhor de Deus, Ele estará reservado aos que se esforçam. Não há como crescer espiritualmente sem esforço. E ser discípulo de Jesus é isso. É uma caminhada de constante crescimento e de constante aprendizado. Hoje você está se gabando por conseguir amar os seus amigos. Hoje você pode estar se gabando como Pedro de poder perdoar 7 vezes. Mas amanhã você vai aprender com Jesus que 7 vezes não é o bastante. É necessário você perdoar 70 vezes 7. Hoje você pode estar orando ao Senhor, pedindo para cair fogo do céu, e Jesus dizer assim: não é assim não, tu é comigo ou tu é contra mim, filho do trovão. Mas amanhã você pode estar dizendo: filhinhos, amem uns aos outros. Se vocês não conseguirem cumprir nenhum mandamento, se vocês cumprirem esse, isso será o bastante. É uma caminhada de constante crescimento. Mas esse crescimento ele não vem sem esforço. O apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo na sua segunda carta, depois de ter escrito a primeira e não sabemos quantas outras, ele ensinava. Mas no versículo 7 nós encontramos uma expressão interessante. No versículo 7 do capítulo 2 de 2 Timóteo, ele disse: pense bem no que eu estou te dizendo, Timóteo. Eu estou falando tanto, Timóteo, mas não deixa nenhuma palavra se perder ao vento. Considera bem no que eu te digo, reflita no que eu te digo, pense bem no que eu te digo, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Sabe o que o apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo? Ele estava dizendo: Timóteo, Deus deseja te esclarecer aquilo que você não está entendendo. Mas Deus só vai esclarecer se você pensar bem, se você se esforçar por entender. O entendimento não vem pelo esforço humano, ele vem da parte de Deus. Eu posso falar aqui, falar, e você não entender nada. Por quê? Porque somente Deus pode te fazer entender. Mas por outro lado, esse entendimento, ele não será dado àquele que não se esforça. Você está aí sentado e diz assim: não estou entendendo nada. Faz 40 minutos que o irmão Gilberto está falando e eu não entendi nada. Está tudo bem, vou para casa, nada vai mudar. Você não está se esforçando por entender? Como você espera que Deus lhe revele alguma coisa? Não há como crescer espiritualmente sem esforço. Você deseja ser um discípulo de Jesus? Você está disposto a se esforçar por esse crescimento? O apóstolo disse a Timóteo: pare, reflita. Há um esforço mental, mas somente Deus pode dar o entendimento. O entendimento espiritual é um dom de Deus, não há dúvida disso. A Bíblia diz que o homem natural não pode compreender as coisas espirituais. É um dom de Deus. Mas para entender também exige dedicação, existe uma busca sincera por parte do ser humano. O entendimento não vem sem esforço, embora ele venha da parte de Deus. Lá em Provérbios capítulo 2 e 6, a Bíblia diz que é Deus quem dá sabedoria. Lá em Tiago capítulo 1 e 5, a Bíblia diz: se você necessita de sabedoria, peça a Deus, é Deus quem dá a todos, sem lançar em rosto.
Em 1 Coríntios 12:14, a Bíblia diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito, mas por outro lado, esse entendimento ele não é dado a quem não se esforça. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 2: Filho meu, se aceitarem as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, então entenderás o temor do Senhor. É uma clara explicação que deve ter uma busca ativa pelo conhecimento, senão não receberemos o entendimento. O entendimento espiritual é dado por Deus, sim. Ele não é conquistado pelo esforço humano, mas Deus ele só responde àqueles que o buscam de forma sincera e de forma diligente. E a pergunta que o Espírito Santo faz para cada um de nós nesta noite: talvez você simpatize com o Evangelho, talvez você ache bonito ser crente, talvez você tenha ouvido a palavra de Deus a vida inteira, talvez você já seja quase crente, talvez você até pense que é crente, mas Jesus está nos perguntando nesta noite: será que você já calculou o custo? Será que você está disposto a seguir até o fim nessa empreitada? E por outro lado, o Espírito Santo nos diz: vale a pena seguir a Jesus, vale a pena deixar de ser só mais um e ser um verdadeiro discípulo de Jesus, um Deus que parece até nos pedir demais, mas tudo aquilo que Ele nos pede é para o nosso próprio bem, porque Ele é digno de confiança. Embora haja uma cruz para eu e você carregarmos, vale a pena ser um discípulo de Jesus. Você concorda com isso? Vale a pena seguir a Jesus, mas só vale a pena seguir a Jesus de forma decidida, de forma correta. E só uma forma de seguir a Jesus é buscando ao Senhor com todo o seu coração, amando a Deus acima de todos, acima de tudo, porque esse é o sacrifício que agrada a Deus. Posso dizer amém, igreja? Que Deus nos dê forças, que Deus nos dê entendimento, que Deus nos dê sabedoria e que Deus nos dê o privilégio de chegarmos até o fim desta jornada. Estejamos de pé em nome de Jesus e oremos ao Senhor. Pai querido, Deus maravilhoso, te agradecemos, Senhor, pela